Boa noite a todos, feliz ano novo, gente. Então, hoje nós vamos ter a nossa primeira conversa do ano aqui no canal ABBM TV. E hoje nós vamos conversar sobre nossas tradições, filosofias, religiões, crenças e demais formas, né, de pensar, de enxergar a vida e a morte, como viver, com muitas verdades, muitas influências que ajudam e às vezes, ao mesmo tempo, confundem, né? Muita gente. Em alguns casos, algumas pessoas, através dessas formas peculiares de enxergar as coisas, infelizmente até cometem preconceitos. Aí tem a questão dos atavismos, por aí vai. Então, o que aprendemos, sabemos e enxergamos através de tudo que nos é transmitido pelos nossos familiares, quem nos cria, assim, de uma forma geral, quem participa de nossa criação. Então, também por aquilo que nos toca o coração, por aquilo que ouvimos, vemos e sentimos. O que é real, o que é ilusão, o que é bom para nós de verdade, o que precisamos evitar. Então, hoje, nós vamos conversar, sim, um pouco sobre isso. Conversar sobre nossas escolhas. Né? O homem possui muitas perguntas, e o fato é que o homem ainda, né, possuindo essas muitas perguntas, continua sem as respectivas respostas. E essas diversas formas diferentes de explicar que não entendemos, o que não compreendemos, não enxergamos, e não tem respostas, são as verdades defendidas por cada pessoa, ou não. Cada um enxerga uma forma, metadas abrangências. Uns já conseguiram desenvolver a sensibilidade suficiente até para perceber um pouco mais daquilo que acontece, principalmente no coração do próximo, no coração dos outros. Difícil isso. E enxergar além é um exercício diário que envolve adquirir conhecimentos e exercitar amor. E nesse sentido, nós temos o grande Albert Einstein, que nos disse: a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará a vida sem ver nada. E agora nós vamos para a nossa página inicial, né? Fazer essa introdução, para juntos acompanharmos o texto escolhido para hoje. Então vamos lá. A página de hoje, o texto é a Legenda Espírita, do livro O Espírito da Verdade. O espírito que ditou esse texto foi o nosso querido Bezerra Menezes. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escolha. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem a custo de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender
em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes. Então, agora, nesse momento, nós vamos à nossa prece inicial da nossa conversa de hoje. Nessa prece, vamos agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma conversa. Também estarmos aqui, início de mais um ano, de mais um ciclo, de nossas vidas na matéria. Pedir toda a proteção e amparo para a nossa conversa de hoje. Consigamos enxergar, que consigamos perceber todas as instruções, os conhecimentos que serão abordados. E assim sendo, Pai querido, nos dá permissão para início da nossa conversa essa noite no canal BBM TV, graças a Deus. Então é isso, né, gente? Hoje nós temos aqui o nosso estudo, nossas escolhas. Um estudo assim tão pertinente quando nós estamos começando o ano de 2024, onde nós podemos, no período que nós fazemos esse levantamento, né, vamos olhar o que que nós fizemos, temos metas, né, para fazer melhor, que nós não bem, e tudo mais. E aí aquela história que eu conversei no início, introduzindo a conversa, de onde vem tanta religião, né, tantas verdades, tantas formas de enxergar o que é real, o que é ilusão, que precisamos evitar. E dentro desse contexto, nós temos aquelas perguntas, tá? Estamos aqui sem querer, para que eu estou procurando elas, vou colocar para vocês. Aqui, ó. Estamos aqui sem querer, por acaso, há um Criador, há uma força divina, existe Deus de verdade? Se Deus existe, será que se importa conosco? Hã? E aí nós vamos fazendo aí as nossas perguntas, que na verdade são reflexões. Muitas pessoas fazem, cada um no seu momento de vida. Toda parte do planeta, em diferentes épocas, das mais remotas da história humana, as perguntas são sempre as mesmas, né? Falei aqui com vocês, estamos aqui sem querer, há um Criador, uma força divina, existe Deus de verdade, Deus existe, Ele importa conosco. Muitos acreditam, inclusive, que conheceremos Deus frente a frente após a morte. Porém, em muitas tradições espirituais, inclusive as orientais, o caminho que conduz a Deus está dentro de nós. E é em nosso interior que encontramos Deus. Deus existe? Se existe, está em um lugar ou dentro de nós. Fica aí as duas perguntas. Então, só há esses dois caminhos. Não acreditamos, né, em uma divindade. Não, um caminho. Em outro, acreditamos que a divindade não existe. Acreditar em Deus é acreditar no místico, espiritual. Para os que não acreditam, só resta mundo material. Então a gente fica, Deus não existe? Nesse caso,
A morte é o fim de tudo, né? A criação do universo é uma coisa aleatória, ao acaso. A religião só serve para manipular o povo, e aí só resta o mundo material. Muitos ainda estão muito confusos com essas situações aí. Outros que acreditam em Deus, basicamente, estão em dois grupos. Deus externo, está fora de nós, que está em algum lugar, o céu é um lugar, por exemplo, e outros que estão no Deus, né, dentro de nós, em nosso interior, em nossa consciência. Deus é um fenômeno interior. E assim, os céticos, então, são aqueles que rejeitam a existência de um Deus invisível, rejeitam a existência de algo além da morte. E para os que creem em Deus, falamos aí aos dois grupos. Né? E assim, temos a crença de que Deus é um fenômeno interior para aqueles que têm a questão interior, Deus externo, Deus está fora no lugar. Mas aí fica assim: quanto ao Deus interior, é possível conectar-se com Deus interno e ainda ser íntimo dele? Quando isso acontece, você está tendo uma experiência com Deus. Essa experiência interna é criadora, cósmicos. Né? Nós chamamos isso de quê? De misticismo. Após séculos conhecendo Deus através da fé cega, com imagens, rituais, oferendas, talvez agora muitos já estejam prontos para entender a infinita inteligência de forma direta, interna, sem precisar de tanta coisa, de tanta ritualística, por aí vai. Não é? Essa é a questão inicial, né? Acreditar em Deus, na divindade, nos espíritos, nos demônios, e acreditar no místico, no espiritual. Né? Para quem não acredita em Deus, repetindo, só temos o quê? O mundo da matéria. O Deus externo é o Deus adorado através de rituais ou imagens. Deus externo é temido e castiga, pune, exige oferendas, cumprimento de promessas, prática de fé cega. É o Deus interno, né? Temos a questão de que o reino de Deus está dentro de nós. Inclusive, isso é falado lá em Lucas 21, Testamento, indica o estado da alma, um sentimento de plenitude que não é um lugar circunscrito no plano físico ou no plano espiritual, o céu, por exemplo. Buda, inclusive, diz que a paz que vem de dentro de nós, de você mesmo, portanto, não a procure à sua volta. A paz vem de dentro de você mesmo, de cada um de nós. Portanto, não a procure à sua volta. É possível conectar Deus interno e ainda ser íntimo dele. Quando se pratica a intimidade, ocorre uma experiência com Deus. E essa experiência interna é chamada de mística, repetindo, né, o que eu falei antes. E a questão de Deus, da prova, né, da existência de Deus, como funciona, né? As formas de se enxergar o inexplicável, a morte como algo irremediável, a aceitação de Deus, de forma interna, interna, como eu falei antes, e assim surgiram as diversas religiões aí de toda a história humana e temos até hoje. A maioria das tradições espirituais prometem que Deus realiza. Então nós temos Deus, e aí nós temos logo o desdobramento no universo, ou seja, na natureza, e a questão da espiritualidade. E após a questão do universo da espiritualidade, vem religião, né, antigas civilizações, filosofia, ciência. Vocês estão conseguindo me acompanhar. Então, a partir dessas formas de enxergar o inexplicável, eh, nós temos a questão o quê? Da crença na existência da divindade pelas religiões. Não é? Então, tudo parte, como vemos aqui, de Deus, do universo, né? Objetos que nós temos no universo. Isso, inclusive, é uma coisa assim, bem interessante para se conversar.
E aí daí vem a espiritualidade, da espiritualidade, essas formas de enxergar, né? Daí nós temos as civilizações que criaram mitologias para definir a fonte da existência de Deus. Vocês acompanham, essas mitologias se basearam em temas de amor, nascimento, morte, vida posterior, destino de pecadores, santos e heróis. Porém, tivemos os antigos egípcios, que fizeram algo diferente. Eles criaram histórias para a alma, contos sobre a imortalidade, renascimento, encarnação, ressurreição. Mas olha só, teve muitos psicólogos, né? Eles dizem que usamos essa crença na imortalidade para nos defender da morte. A religião, de uma forma ou de outra, acredita nessa crença da imortalidade, senão não teríamos a figura do céu, teríamos o inferno, as penas eternas e por aí vai. E Albert Einstein disse, como eu já falei para vocês antes, repetindo, ele não estava interessado neste ou naquele fenômeno, estava interessado em conhecer os pensamentos de Deus. O resto, para Einstein, né, são detalhes. Então, para Einstein, não há como existir uma coisa tão organizada quanto o universo sem que haja um Criador. O universo expressa, então, o pensamento de Deus. Dando continuidade aí à nossa conversa, na mesma época, né, a parte, então, nós temos que se nada do universo vem do nada, como o próprio universo pode vir do nada, pegando o ensinamento de Einstein. Então, de acordo, inclusive, com a matéria no jornal O Estado, né, de São Paulo, estou faltando aqui, dia 8/12/2021, 90% da população mundial se diz religiosa e espiritualizada. 70% acredita na existência de Deus. A grande maioria. Então, a ciência diz o quê? Está mais perto de Deus após a descoberta do bóson de Higgs, né? Essa chamada partícula de Deus, para quem já prestou atenção aí nesses assuntos. Ela foi descoberta pelos cientistas Peter Higgs e François Engels. A teoria do bóson de Higgs e comportamento das forças e peças na natureza. É uma energia invisível, preencheria, gente, vácuo no espaço. Então vamos agora caminho que escolhemos nessa questão da aceitação de Deus, Deus interno, Deus externo, ampliando isso aí para entender, né, tornarmos mais conscientes. Então nós temos a questão: se aceitamos Deus, nós temos o quê? Desenvolvimento da espiritualidade. Seja o Deus externo, que acreditamos, ou o Deus interno. Se não aceitamos, nós temos esse grande problema, que é a não aceitação da espiritualidade. Porque para muitos, não aceitar a espiritualidade acaba ocorrendo a questão muito complexa, que é o de encarar a materialidade, a vida material. E quando tudo está bom, a coisa está boa, está gostosa, né? Bem, agora quando vem doença, quando vem falta de dinheiro, quando vem fome e tudo mais, a matéria já não fica tão atraente. E aí muitos começam a procurar Deus, tá? Então nós temos que, na história da humanidade, nós tivemos aí em vários pontos dela emissários. Interessante que esses emissários, vamos chamar de divinos, para quem estuda, observa, quem reflete, a gente entende, enxerga, parece que há um plano de ensino que fosse fases da humanidade, né, da infância e por aí vai. Resumidamente, eu coloquei aqui para vocês alguns, tantos outros. Então, esses aqui que eu citei também ensinaram aos homens o caminho do Deus interior. Nós temos Zaratustra ou Zoroastro, nós temos Lao Tse,
jovem sábio, Buda, né? Siddhartha Gautama, e o maior de todos, nosso grande Jesus, Nazaré. Zaratustra, ou Zoroastro, né, nasceu lá na Pérsia, século VII a.C., fundador do zoroastrismo, e o zoroastrismo influenciou de forma significativa as religiões que nós conhecemos hoje. Islamismo, né, em especial lá, o xiita, judaísmo, cristianismo. As ideias do zoroastrismo, nós podemos identificar essas religiões todas, né? Nós temos, por exemplo, o confronto final entre o bem e o mal, o apocalipse, o juízo final, os mortos irão ressuscitar, a crença na existência de um paraíso, purgatório e inferno, e por aí vai. Seguindo, nós temos o grande Lao Tse, jovem sábio, nasceu na China antiga, ou taoísmo, taoísmo religioso. O objetivo era a obtenção da paz. Buda, nosso grande Siddhartha Gautama, nasceu na Índia, e o budismo, cujo objetivo é qual? Alcançar a iluminação. O espírito, palavras de Buda, né, sadio, significa corpo saudável. Buda diz que o caminho está no coração. Tudo que somos é resultado, tudo que pensamos. E aí agora partindo para o grande, né, o maior de todos, Jesus. Nasceu em Belém, né, Palestina, viveu na cidade de Nazaré. Cristianismo, dado a partir do ensinamento de Jesus. Jesus não deixou nada escrito e não fundou nenhuma religião, mas Jesus nos deixou exemplificados seus ensinamentos, foram lá registrados pelos apóstolos, né? A doutrina do amor, grande legado de Mestre Jesus, nosso governador planetário. Bom, então agora nós temos essa presença de Deus, né? Essas formas de enxergar que cada doutrina tem, inclusive Allan Kardec, por isso lá, o livro Obras Póstumas dele, né? Que é a fonte que aqui foi partido para o estudo, né, de hoje. Tá? Então, sintetizando as ideias, doutrinas, Allan Kardec colocou aí, né? Temos 5 alternativas à humanidade. E essas 5 alternativas, elas são as ideias que resultam das doutrinas: materialismo, panteísmo, deísmo, dogmatismo e o espiritismo. Tá? Aqui, doutrina materialista, doutrina panteísta, doutrina deísta, doutrina dogmática, doutrina espírita. Basicamente, a doutrina materialista morreu, acabou. Não tem Deus, não tem nada para mais fundamentalistas, né, materialistas aí. A doutrina panteísta, né, ela diz que não existe a individualidade da alma. São várias vertentes, tá, gente? Basicamente, e uma delas defende a individualidade da alma após a morte do corpo. A deísta, né, defende que tem um Deus que é criador, mas ele criou o universo, não controla mais o universo depois da criação. A doutrina dogmática são dogmas de fé cega. Nós temos aí, né, várias religiões com seus dogmas de fé inquestionáveis, né? Mistérios de Deus. Nós temos também a doutrina espírita, que defende principalmente a imortalidade dos e a reencarnação. Então, nós temos ali, por exemplo, que o panteísmo, né, possui duas grandes vertentes, e uma delas, né, uma vertente, propõe que o espírito no panteísmo é chamado de alma ao nascer para a vida física.
provém do Criador, sai de Deus, então volta para Deus. Depois, né, ele realiza toda a sua jornada na vida, quando chega a morte física, ele retorna a Deus. Considera a alma, então, um pedacinho de Deus, e retorna para o todo. A segunda vertente do panteísmo, bem mais complexa e leva em conta a reencarnação. Mas é aquela história. Quando a alma atinge o ponto máximo, você viu várias vezes, aí ela volta para o todo e é Deus e perde a sua individualidade. Isso que eu, de forma prática, falei aqui para vocês que o panteísmo, né, não defende a individualidade da alma, gente. Bom, a doutrina teísta, né, falei para vocês, né, tem a crença de que todos somos seres dependentes de Deus. Até o universo não depende mais de Deus. Criados por Ele, mas somos independentes. Então, basicamente, né, nós temos todas essas questões para poder, Kardec elegeu aí, para resumir para a gente, tá? Temos o materialismo, que é nenhuma crença no Espírito em Deus, e tinha dogmatismo, panteísmo e deísmo, são três doutrinas de cunho espiritualista. Temos uma única doutrina espírita. O panteísmo não leva em conta a individualidade da alma após a morte do corpo. Deísta, né, que somos seres independentes de Deus. Dogmáticos, dogmas da fé, e espírita, dogmas da razão. Tem os dogmas, eles são dogmas da própria ciência. Tá? Bom, então agora nós chegamos aí à nossa parte final da nossa conversa de hoje. Tá? Tudo para nós refletirmos. Nós temos questões aqui para refletir sobre sensação e percepção. E nós começamos a dobrar isso da seguinte forma: a percepção é a forma como interpretamos, como julgamos ou avaliamos o que ocorre à nossa volta. Então, quanto, quanto mais sensibilidade, mais conhecimento, mais qual a percepção. Chegar ali. É um processo seletivo, né? A percepção. Quanto maior o grau da nossa sensibilidade, de conhecimento, conseguiremos perceber, entender, adquirindo assim vivências através das experiências, acessando e acumulando conhecimento, nós vamos aos poucos ampliando nossa percepção. A espiritualidade é uma propensão humana buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. É a espiritualidade que se contrapõe ao materialismo. E o espiritualismo é uma filosofia que faz parte das religiões. Né? Acreditou em Deus, céu, inferno, ou seja, um mundo espiritual composto, no mínimo, por anjos e demônios, como já falei aqui com vocês, nossa conversa. Tá? Então, nós temos essa questão, voltando aqui, a percepção e a sensação. A percepção envolve a interpretação dos instintos sensoriais. Tá? É um processo seletivo. Não é produzido diretamente pela sensação do instinto. Ocorre como produto final da interação. Forma é a forma como interpretamos, julgamos ou avaliamos aquilo que ocorre à nossa volta. Né? É o significado que damos às coisas que nos excitam. A sensação. A sensação envolve a estimulação o quê? Os estímulos sensoriais. Né? O agente externo impressiona os nossos sentidos. O olfato, o paladar, visão, audição, né? Produz nesse aparelho sensorial uma alteração. É claro que muita gente pode chegar e dizer, nós saímos da sensação para a percepção, mas
Até chegarmos à percepção, nós temos ali, ó, mais sensibilidade, mais conhecimento. Chegamos a falamos isso assim, né, a nossa percepção é ampliada através das experiências, né, e disso tudo nós entramos nessa questão da espiritualidade, essa propensão humana de buscar significado para a vida, meio daquilo que transcende o tangível. A espiritualidade se contrapõe ao materialismo, né, inclusive, falando, né, sobre isso, nós temos a espiritualidade é mais ampla e mais aberta do que qualquer religião. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu em 2 de janeiro de 1998 e olha só que interessante, tá aí para vocês. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, não meramente a ausência de doença ou enfermidade. O mundo ocidental tem uma tradição cultural, né, que separa o espírito da matéria e divide o ser humano em corpo e alma. Já a medicina milenar oriental trata o conjunto corpo, mente e espírito. A ciência e a religião se aproximam, se fala em espiritualidade. Então, todas as religiões são espiritualistas, aquilo que eu já falei, inclusive as cristãs. A ciência vem comprovando que a espiritualidade fornece recursos para que se aumente, gente, a frequência de emoções positivas. A pessoa tende a enfrentar o sofrimento de forma mais positiva. Ela tem uma fé, ela tem uma base. Em todas as correntes filosóficas, mas todas as religiões, repetindo, são espiritualistas. Possui a crença no algo mais, no algo superior, na divindade, na alma, na imortalidade. O espiritismo é uma das possibilidades de interpretação do espiritualismo, das outras vertentes religiosas distantes, né? E o nome correto é doutrina espírita. Seus adeptos são os espíritas ou espiritistas, tá? O professor Rivail, que nós conhecemos mais pelo nome de Allan Kardec, né? E quem já estudou sobre, quem se informou melhor, que é muito importante, sabe que ele usou o pseudônimo Allan Kardec, estava no final da Inquisição e por aí vai. Ele teve também inspiração, né, para isso. Ele publicou na Revista Espírita, é, de maio de 1859, como está aqui, o artigo esclarecendo que o Espiritismo não é uma religião. Fosse, teria seu culto, seus templos e seus ministros. Então, Kardec deixou claro a característica não ritualística do Espiritismo. Os termos Espiritismo, kardecista, kardecismo, o espírita kardecista não existe. Correto é espiritismo. Palavra nova trazida pela primeira vez na primeira publicação de um livro, assim como outras palavras, como perispírito, reencarnação e por aí vai. Palavra. A ideia já existiu. Todo espírita é espiritualista. Todo cristão de qualquer religião é espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Kardec, assim como Johann Heinrich Pestalozzi, e Kardec foi influenciado por Johann Heinrich Pestalozzi, por sua vez foi influenciado por Jean-Jacques Rousseau, né? Esses três citados aqui acreditavam em uma religião emancipada de rituais, regras, de dogmas de fé cega, coisas inquestionáveis. Então temos outras religiões, né? Como Ana, como Candomblé, que são espiritualistas, mas não são espíritas. Fora do Brasil, nós ouvemos tudo o nome de espiritismo, né? E, afinal, nós, por exemplo, tem em comum a questão da exteriorização do fenômeno, cada um à sua maneira, é claro. Há ainda religiões cristãs que praticam fenômenos mediúnicos, porém, chama a mediunidade, por exemplo, de dom, né? E diz
que estão ali vendo Deus ou o Espírito Santo, espíritos, né, gente? Mas, inclusive, isso é ciência, tá? Hoje em dia está se desenvolvendo muito aí uma série de pesquisas. Mas é o mesmo fenômeno mediúnico, qualquer parte, né? Inclusive lá nos textos bíblicos, os profetas eram médios também. Então, para finalizar, vamos relembrar, né, que no que nos diz o Dr. Bezerra de Menezes, o texto de abertura que lemos hoje, logo no início. As feridas da alma, os desequilíbrios experimentados, as doenças do corpo, colocando aqui para vocês que estão acompanhando comigo, e as atitudes e pensamentos que praticamos sem pensar, não vão deixar de existir se a gente não se modificar. Não adianta fazer promessa, não adianta fazer um monte de coisa aí se você não se modificar, né? Seja qual for a nossa escolha sobre filosofia de vida, religião e por aí vai, o mais importante é o quê? Temos como objetivo nos tornarmos de fato alguém melhor, né? Então é preciso crescer por dentro, tomar os impulsos inferiores e adquirirmos conhecimento, cultura, né? Precisamos produzir, gente, a paz interior, né? Precisamos produzir a paz interior, refletir essa paz no mundo inteiro. Foi por isso que o texto inicial de hoje finalizou, né, com fora da caridade não há salvação. Para quem percebeu e acompanhou e chegou no início. Eu peguei aqui também que o poeta inglês Thomas Hardy, ele dizia que o homem contemporâneo perdeu o endereço de Deus, tá? É uma crítica, né, que, de um lado, há excessos de confortos, né, por uns. Para outros, há uma grande escassez, né? E como podemos achar Deus sem consciência? As consequências das nossas ações ou omissões. Só nos lembramos de Deus e das religiões, não é? Só para pensar, né? Mas a gente esquece, pelo menos, logo no início, de iniciar uma prece, uma oração, agradecendo, sendo grato a Deus por aquilo que já temos, pelo alimento que temos, pelo teto, pela roupa, pelo conforto e por aí vai. Qual é o endereço de Deus, então? Vivemos numa sociedade que busca o quê? Satisfação de prazeres. Está aí, muitos jovens estão aí. Pô, que beleza, eu quero viver a resenha, eu quero fazer um monte de coisa e tal, tudo mais. E religião para quê? Não sei se Deus existe, não, e tal, tudo mais. Por aí vai, né? E aí então, satisfazem os instintos, né? Acaba gerando o quê? Egoísmo, vaidade, não gera outras coisas mais, como a própria vida. Infelizmente, nós temos casos aumentando. Então, Deus está nesse consumismo desenfreado, nesse egoísmo gritante que nós vemos. A pessoa está lá, por exemplo, está dirigindo, está procurando o local, lá no carro, reduziu a velocidade, foi ou não para a direita, a pessoa nem, pô, será que o cara está com algum problema? Não, já acelera, xinga, fica sem paciência, faz um monte. Então, Deus está naquele que enxerga os defeitos do outro. Deus está naquele que critica, se acha o melhor do mundo, se acha o melhor do outro. Muita gente está acabando, está começando a viver aí outra pessoa de outra própria família, bem mais idade, que já viveu mais, que trabalhou, fez muita coisa, mas é pesado, né, por aquele que acha que está no auge da vida, né, que está naquele oba-oba danado. Então Deus está fora ou dentro de nós, né? Deus está nas adorações, nos rituais, nas oferendas. Cada um faz as suas escolhas, né? Então, Joana de Andes, eu coloquei aqui no livro, conflitos existenciais nos ensinam o quê? Somente é capaz de amar o outro aquele que se ama. Então, para amar, aqui, né? É necessário que cada indivíduo desenvolva o alto amor, aprenda a amar-se para então amar o próximo. Então, daí é que nós vemos, né? Se você tem
alguma coisa para dar ou não tem para dar? Às vezes você fica chateado com muita gente no trabalho, em casa, em outros lugares, aquele ser ali não está pronto para gostar dele, que dá é de perdoar outra pessoa, é de respeitar, e aí vai. Para dar, você tem que o quê? Ter o que dar, né? Tem que ter conteúdo. Antes a gente pensar nisso, porque nós temos aí as escolhas, as religiões, e tudo mais, temos que saber o que nós fazemos com essa religião que nós aceitamos. Nós fazemos com pensamentos de Jesus. Está lá no local lá que pratica a sua religião, é uma coisa, quando sai, transforma na pior coisa possível, não tenho paciência com ninguém, ah, aquela coisa que está servindo para quê aquilo que você está acreditando? Quando está ruim, é humilde, mente, sem emprego, sem dinheiro. Quando fica bom, está tudo bem, aí esquece de todo mundo. Vai, né? Bom, então, chegamos ao fim da nossa conversa. Vamos para nossa prece de encerramento de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a de estarmos aqui hoje. Mais uma conversa no canal ABBT, mais uma fonte, né? Mais um instrumento que nos aproxima. E vamos também agradecer, que é o primeiro, nós estamos hoje no segundo ano de 2000, estamos no dia 2 de janeiro. Então, a espiritualidade amiga, como cada um na sua crença, e sabemos que tem muitas mentes abertas que importam em assistir live rosa, eliminou, sei, vai, e isso, inclusive, possa ser praticado por possamos refletir sobre o que nós conversamos aqui hoje. Sirva para que nós possamos, assim, dar permissão para a espiritualidade amiga, para encerrar sua conversa. Vemos nessa noite no canal AB. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, pessoal, agradeço bastante a atenção, agradeço bastante por ter prestigiado aqui mais essa conversa, tá? Agradeço também aqueles que eh, me procuram, né, para conversar sobre você falou isso, você falou aquilo, para sugestão e tal e tudo. É muita gente, né? Mas obrigado e não deixem, tá? Curtir e indicar esse vídeo e outros vídeos aqui do canal BBM TV, né, para outras pessoas, né? Que nós possamos compartilhar reflexões aqui dentro de nós, também para aqueles que achamos que gostaria de conversar sobre, conversamos aqui no canal. Tchau, pessoal. Boa noite para você. Boa primeira semana do ano para todos. Até mais. Feliz ano novo.